registro do evento, que é o evento dos estudantes que vocês estão promovendo, dos estudantes para os estudantes. Então, a gente está fechando essa terceira semana, que é o encontro de estudantes de Geografia do Estado do Amazonas. Então, esse ano a gente aceitou o desafio de trazer a temática geotecnologia para vocês e em diversas possibilidades, desde mobilidade urbana, meio ambiente, recursos hídricos, a inovação em si da geografia e as geotecnologias. E agora a gente tem o prazer e a honra de receber aqui o Eduardo Freitas, que é um dos colaboradores do portal Mundo Geo e agora na frente do Instituto GeoEduc, para mostrar um painel sobre educação flexível à distância e os novos paradigmas da atualização profissional em geotecnologias. Então, vocês aqui na universidade estão criando essa massa crítica, mas é aquilo, existe o conceito que o Eduardo acho que colocou alguns dias, prepare-se para estudar pelo resto da sua vida. Então, se você quiser continuar atualizado, você tem que ter esse conhecimento, tá? Então, eu gostaria de receber ele com uma salva de palma, por favor, pessoal. E abrir o espaço para ele, que ele vai transmitir agora. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da organização do evento, os organizadores aí, o Centro Acadêmico dos Estudantes de Geografia, e ao Departamento de Geografia pelo convite para eu representar aqui o GeoEduc e a Mundo Geo. Bom, vamos começar. A gente está transmitindo online, usando a ferramenta de webinar da Mundo Geo. Bom, pessoal, o arquivo vai estar disponível para vocês acessarem. Depois eu vou passar o link para o professor Rogério, para que ele possa compartilhar com vocês. Então, essa apresentação está disponível nesse link aqui. Não é só para acessar, mas para comentar também. Então, se alguém gostou e quiser colocar um comentário, pode colocar lá. E se alguém não gostou também, pode criticar, que está aberto o canal. Como eu falei, eu estou aqui representando a Mundo Geo, que é uma editora que produz revistas, livros também, um portal, e o Instituto GeoEduc, que é uma empresa de educação. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Eu já fui apresentado pelo professor Rogério. Eu sou coordenador do Instituto GeoEduc, consultor editorial na Mundo Geo, e sou diretor financeiro da ABEC, Associação Brasileira de Engenheiros Cartógrafos do Paraná. Sobre o perfil da audiência, eu tinha perguntado para o professor Rogério, ele me falou qual que seria o perfil, e eu tentei direcionar essa minha apresentação para o perfil que era, ele me falou pessoas mais do início do curso, todo mundo aqui do curso de Geografia, acredito. E eu queria só fazer uma rápida enquete aqui sobre, que vai embasar um pouco da nossa discussão aqui. O curso aqui é 4 anos ou 6, né? É isso? 4? Tá. Quem está estudando agora acha que vai se formar em 4 anos, certinho? Pouca gente, hein? Quem acha que vai se formar em 5? Um pouquinho mais. Tá, vamos avançar. Quem acha que vai se formar em 6 anos? Ninguém? Todo mundo vai se formar em 6. 7? Não, ninguém. Opa, 7 lá. Tá, quem acha que vai se formar ou se formou em 8, quem já está formado em 8 anos ou mais? Aqui é jubilaria, né? Eu me formei em 9 anos. Entre o tempo, tranquei um pouco, voltei, enfim, mas eu tive que pedir prorrogação de prazo, foi a coisa mais humilhante da minha vida, mas enfim. Me formei em 9 anos. Eu sou uma prova viva da persistência de quem queria terminar o curso de Engenharia Cartográfica. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná. E até hoje eu tenho um pesadelo recorrente. Depois que eu me formei era mais frequente, era a cada 1 mês, 2 meses. Agora já é a cada 3, 4 meses, 6 meses mais ou menos, que eu ainda tenho uma prova para fazer, ainda tenho um trabalho para terminar, que eu não me formei ainda, que alguém me chama na Federal e que eu tenho uma disciplina para terminar ainda. E eu achava que era só comigo que acontecia isso.
E outro dia eu estava numa roda com outros colegas engenheiros conversando, e eu falei isso, daí um falou, oh, eu também tenho esse pesadelo aí. Aí o outro falou também, não, eu também tenho. E esse que falou que tinha, era o meu chefe, ele tem 70 anos, e ele fala que ele ainda tem esse pesadelo. Então eu estou me preparando para ter isso pelo resto da minha vida. Mas enfim, onde que eu quero chegar com isso? Apesar daquele modelo antigo de educação, quando eu entrei na universidade, eu fui persistente, consegui chegar no fim do curso e me achei no setor de geotecnologia. É o que eu quero fazer pelo resto da vida. E agora a gente vai começar, né, porque tudo isso foi só para falar que agora que a gente vai começar, vamos pisar no acelerador e começar a apresentação. O título que está no programa aí é Educação Flexível à Distância, Novos Paradigmas, Atualização... Errei no título. Depois eu estava vendo, eu olhei, o meu público-alvo não é esse para esse título. Novos paradigmas, que paradigma? Não tem nada a ver. Então, eu proponho 2 novos títulos para essa apresentação. E eu prefiro esse aqui. A Matrix está começando a dar pau. Não está funcionando, o sistema está ruindo. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Bom, agora começando então com esse novo título, agora a gente vai começar de verdade, vamos acelerar. Contei um pouco de minha história, mas eu vou falar de algumas coisas acontecendo comigo para contextualizar o assunto da educação. Em 91, eu estava em Pato Branco ainda, vocês conhecem Pato Branco? Ficou famoso por causa do Alexandre Pato e da Bozena, né? E a gente fala daquele jeito mesmo, de vez em quando eu vou soltar um daí no final das frases, vocês vão ver. Mas eu morava em Pato Branco e não sabia nada do que era cartografia, geotecnologia, e fui estudar em Curitiba para fazer o curso técnico em edificações. E aí tive um primeiro contato com topografia e tal. E em 96 eu fiz o vestibular para engenharia civil, não passei, mas aí tinha lá um monte de vaga para engenharia cartográfica. Eu nem sabia o que era engenharia cartográfica, não sabia se era para mexer com carta, com cartoon, com kart, enfim. Mas pensei, vou entrar, vou fazer um ano, depois eu mudo tento mudar para civil. E aí, no meu primeiro ano, eu implantei uma inovação, que eu fiz o meu primeiro ano lá em 96, de forma semipresencial. Então, todo professor que eu via que não cobrava presença, eu não ia fazer, não assistia aula. Eu só ia fazer prova. E no meu primeiro ano deu certo. Eu praticamente não assistia às aulas, pegava os livros, estudava sozinho, ia lá, fazia a prova e passei em quase tudo. Aí, no segundo ano, eu fiquei só com uma dependência, me matriculei em tudo que dava, mais a dependência e mais umas para frente. O que aconteceu? Passei em uma matéria. Mas aí, fui para o segundo ano, fui para o terceiro ano, enfim, e aí comecei a me interessar pelas geotecnologias, e teve um professor que era um professor de astronomia de posição, que não cobrava presença e eu assistia todas as aulas dele. Por quê? Porque aquela era a matéria que me interessava e a aula era interessante. O professor fazia com que a aula fosse interessante e a gente assistia todas as aulas. E aí eu gostei tanto dessa matéria que eu fiz 3 vezes essa matéria. Mas aí eu decidi que eu ia terminar aquele curso. Só que aí foi aquela bola de neve que as coisas foram se sucedendo, mas enfim. Onde eu quero chegar com isso? Que eu me achei no setor de geotecnologia meio sem querer. Eu entrei para cartográfica sem saber o que era, mas decidi que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Agora a gente vai começar de verdade no assunto que a gente estava falando, que é os novos paradigmas, ou que a Matrix está dando pau.
eu achei essa imagem aqui, quando eu estava preparando essa apresentação, eu digitei no Google, sala de aula atual, apareceu essa de baixo aqui. Aí eu quis ver, sala de aula do século XIX. Aí eu tentei, vou tentar, sala de aula do século XVIII, aparecia sempre umas imagens parecidas com essa. Aí eu coloquei sala de aula da época medieval, e apareceu essa imagem aqui também. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a gente está... O modelo não é o mesmo. É um professor passando informação, os alunos passivos sentados recebendo algum conteúdo. O modelo é o mesmo. Então, a gente está... E eu já ouvi isso, não sou eu que estou falando, eu já ouvi isso em alguns congressos da área de educação. A gente está formando pessoas do século XXI, usando tecnologia do século XX e métodos dos séculos XIX, XVIII, XVII. Isso aqui não é que deu pau, eu coloquei uma tela preta mesmo para ficar mais dramático. E para eu ficar bem no meio aqui e falar. A gente está formando pessoas do século XXI, que são vocês, usando algumas tecnologias do século XX e métodos dos séculos XIX, XVIII, XVII. E aí vai. Mas tem uma luz no fim do túnel, olha lá. Não estamos perdidos. É essas pessoas aqui que a gente tem que pensar, porque a gente vai ter que formar daqui nos tempos. Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 4. Eles interagem com tecnologia de outra forma, eles são nativos digitais. Então, eu não consigo imaginar o meu filho entrando numa faculdade daqui a 10, 11 anos, e se formando dali, espero que ele não se forme em 9 anos, mas e estudando da forma como a gente estuda hoje. Isso não está mudando aí, por isso que a gente viu ali que tem uma luz no fim do túnel. Além disso, além desse método que não está mais funcionando, o sistema está ruindo, a gente tem que pensar também que os alunos têm que ter outras habilidades que não são aprendidas, não são ensinadas na universidade. São as tais soft skills, eu não conheço uma tradução boa para isso, mas são habilidades fora da caixa, enfim, que são liderança, trabalho em equipe, até ter o inglês, saber inglês é básico. Hoje em dia tem muita empresa de geotecnologia aí que está sendo comprada por empresas de fora e o teu chefe vai falar inglês. Aí como é que você vai se comunicar com ele? Lá na Mundo Geo, estagiário é imprescindível que saiba inglês. A gente, se possível, a gente quer que saiba espanhol também. Então, empreendedorismo, oratória. Você vai entrar no mercado de trabalho e vai ter que apresentar algum projeto para alguém ou fazer uma palestra na frente de uma audiência. É imprescindível isso. Então, essas soft skills não são ensinadas. São, às vezes, incentivadas, mas a gente tem que correr atrás. Se a universidade não fornece isso, tem que ir atrás. Em inglês, por exemplo, a gente tem que correr atrás. Então, é uma carência aí que a gente tem. Voltando um pouco para a minha história, eu comecei a contar que aí eu me achei nas geotecnologias, me achei no curso. Em 2005, já estava formado, recém-formado, apareceu uma vaga para trabalhar na Mundo Geo. E a Mundo Geo é uma editora, ela é sobre geotecnologia, mas é uma editora, é um portal, e eu me candidatei, e aí um colega meu falou, mas o que você vai fazer na Mundo Geo? Você vai ser jornalista lá? E aqui, por favor, não estou falando mal da carreira de jornalismo, eu só estou falando da crítica que fizeram para mim, né? Que eu ia entrar estudei lá quase 10 anos e para aí entrar na carreira de jornalismo. E aí eu entrei na Mundo Geo e já vou falar o que eu vou fazer um parênteses agora.
Só que, como às vezes os palestrantes fazem parênteses e esquecem de voltar, eu vou deixar o parênteses lá no cantinho, para lembrar que eu tenho que voltar para esse assunto, e vou falar de como que nasceu o Mundo Gel, antes de retomar a minha história. A Mundo Gel nasceu da Associação Brasileira de Engenheiros Cartógrafos Regional Paraná, da qual hoje em dia eu sou diretor, mas naquela época o diretor era o fundador da Mundo Gel, que é o Emerson Graneman. O Emerson era engenheiro na época, continua sendo engenheiro, né? Ele não deixou de ser engenheiro, mas enfim, ele era engenheiro de uma empresa chamada Esteio, lá em Curitiba, e ele era presidente da ABEC, e eles fizeram um estudo. Eu não pude trazer esse estudo porque ele está meio despedaçando já, ele foi datilografado, só tem uma cópia que está lá guardada no cofre da Mundo Gel, e então eu escaneei e trouxe para vocês aqui um pedaço disso escaneado. Eles fizeram uma análise sobre o setor de cartografia e as possíveis consequências dos problemas que estavam acontecendo naquela época e o que podia ser feito. Foi um estudo bem completo. Se alguém quiser, eu posso até disponibilizar, a gente vai escanear isso e disponibilizar. Mas eu fiz questão de trazer assim, escaneado, para vocês verem como é antigo, como é datilografado ainda. A maioria de vocês nunca viu, né, uma máquina de datilografar, de escrever, mas isso foi datilografado e foi sumarizado, foram sumarizados aqui alguns problemas no setor de cartografia. Eu podia ter escrito isso no PowerPoint mais bonitinho, assim, mas eu fiz questão que fosse meio tosco mesmo, assim, torto e amarelado, para vocês verem como é antigo isso aqui. Esse estudo foi feito em 1989. 25 anos atrás. E muita coisa que está aqui ainda são problemas que ocorrem hoje ainda. São problemas que não foram solucionados e que a gente vai passar aqui, vocês vão ver como ainda está acontecendo. 1989 para 2014, 25 anos e ainda tem esse problema. Aqui, ó. A divulgação da cartografia, além de fraca e insuficiente, não sai da maioria das vezes do âmbito do próprio círculo cartográfico. A Mundo Gel ajuda um pouco a divulgar isso, mas muita gente que não é do setor de gel e às vezes as pessoas até do setor de gel não conhecem a Mundo Gel. Não só a Mundo Gel, mas não conhecem empresas como a Mundo Gel que divulgam a cartografia. Os produtos cartográficos, por não serem conhecidos, são subutilizados. Isso também acontece. O governo não tem sensibilidade para usar a cartografia como deveria. Está melhorando com a infraestrutura nacional de dados espaciais, mas aí a gente ainda vê que tem contratações sobrepostas, isso aqui, alta descontinuidade na contratação de serviços, muda o governo, muda a forma de contratação, às vezes o que foi feito é deixado de lado e é feita uma nova contratação. Os produtos cartográficos são considerados caros face à sua má utilização e ideia equivocada de baixo retorno. As pessoas não veem o valor e aqui eu estou falando, quando vocês lerem cartografia, pensem em geotecnologia de uma forma geral. As pessoas não veem o valor de uma base cartográfica, de um monitoramento de estrutura. As pessoas que veem lá uma barragem de Itaipu, por exemplo, é bonito ver o concreto lá gigante, mas não sabe o tanto de cartografia que teve para fazer aquilo, de monitoramento, de levantamento da bacia hidrográfica, dos impactos ambientais daquela bacia hidrográfica. As pessoas só querem ver a obra feita. A população ignora o valor da cartografia, logo não cobra dos políticos mais investimentos na área. Aqui, a falta de comunicação entre as entidades de ensino e o mercado. A gente também vê que, às vezes, falta preparar melhor as pessoas para chegar no mercado com as habilidades que as empresas estão querendo. A formação de profissionais na área apresenta sérios problemas de evasão. Falta de procura e mais distribuição geográfica. Aqui, por exemplo, a evasão. Eu fui um resistente lá, que fiquei lá os 8, 9 anos e consegui me formar. Mas quanta gente para pelo caminho? A gente tinha turmas lá na engenharia cartográfica que formava 4, 5 pessoas. Tinha mais professores na mesa
do que alunos se formando. Então era deprimente aquilo. E falta de procura, eu recebi um e-mail outro dia de um professor de um curso técnico que tinha aberto a terceira vez uma turma de técnica em agrimensura, não fechava a turma, não tinha procura, daí não iniciava uma nova turma. Temos tentado trabalhar nisso e divulgar, mas é cada vez mais difícil. Aqui é a continuação. Aqueles vários problemas acarretam algumas consequências. Agora eu tirei uma parte daquela parte lá de cima. Consequência. Os recursos financeiros são mal aplicados, falta de informações cartográficas, alto custo de planejamento e manutenção das redes de prestação de serviços públicos. A gente vê empresas de utilities, por exemplo, gás, energia, saneamento, brigando cortando a tubulação da outra porque eles não usam uma mesma base cartográfica. Cada uma trabalha com a sua base e não usa uma base única. Então, todos esses problemas acarretam nisso aqui. As entidades cartográficas nacionais não têm força política. Eu trabalho na ABEC, a Associação Brasileira de Engenheiros Cartógrafos, lá no Paraná. A gente não consegue que as pessoas se engajem com a gente não tem força perante os que são mais fortes, que são engenharia civil. A gente está sempre lá junto com a geografia, tentando criar uma câmara da área de geotecnologia para o CREA, mas a gente não consegue brigar com engenharia civil, engenharia elétrica, agronomia, os caras, eles são muito mais fortes. Nacionalmente, vocês conhecem alguma instituição que brigue pelos direitos de vocês, geógrafos? Tem a AGB, não tem? Tem a Progel, não sei se tem a Progel Amazonas, mas tem a Progel São Paulo, alguns estados têm a Progel, mas a gente não tem representatividade. Existe o Instituto Brasileiro de Empresas de Geomática, o IBG. Só que é mais das empresas. Então, se as empresas de geomática querem fazer alguma ação perante o governo, por exemplo, em vez de uma empresa ir lá, vai o IBG, que tem mais força política. Mas, enfim, tudo isso acarreta em fraca valorização dos profissionais da área. Isso em 89, pessoal, 25 anos atrás a gente falava isso. Hoje em dia, quanto concurso que sai aí que tem atribuição que é para geógrafo, mas que abrem para um monte de gente fazer aquele curso. Ou para engenharia cartográfica também. A gente vê que aquela atribuição daquele concurso, só engenheiro cartógrafo e engenheiro agrimensor poderia fazer aquela função. Mas eles abrem para várias outras categorias profissionais. Por quê? Porque a gente tem primeiro, entidades cartográficas, entidades representativas fracas e baixa valorização profissional. Com esse documento em mãos, lá em 89, o Emerson, que é o fundador da Mundo Geo, e mais os diretores da ABEC, definiram algumas ações para melhorar aquilo. Que era, por exemplo, não existia uma revista na área. Criar uma revista na área, fazer propaganda em rádio, televisão. Eles meio que viajaram também, colocaram outdoor, assim, colocaram lá tudo que eles achavam que ajudaria. E aí bateram na porta de algumas empresas do setor de gel e ninguém deu importância para aquilo e ficou engavetado. E aí o Emerson, que era um engenheiro contratado numa empresa, lá já como diretor da Esteio, saiu da empresa e foi criar uma revista e um portal que divulgassem a cartografia, que divulgassem as geotecnologias, e aí surgiu a Fator GIS no início, que era uma revista mais sobre GIS, sobre geoprocessamento, e aí depois teve uma cisão da sociedade, e aí em 1998, faz 16 anos, foi fundada a Mundo Geo. Terminei o meu parênteses, agora
eu volto agora só para retomar o trabalho que eu fiz na Mundo Gel. Eu entrei em 2005 e quando eu entrei lá, a gente era meio bagunçado, a gente publicava várias revistas, a Infogel, a InfoGNSS, e tem a InfoGPS também. A InfoGPS na área de navegação, LBS, a InfoGNSS era topografia, enfim, GPS de precisão, né, estação total, e a Infogel, GIS e sensoramento remoto. Aí, em algum momento, a gente viu que não fazia mais sentido a gente ficar dividindo o público era o mesmo. 80% dos assinantes assinavam as duas revistas. Então, a InfoGPS acabou antes, depois era a InfoGNSS, enfim, a gente decidiu reunir tudo numa publicação só, e hoje em dia vocês têm a Mundo Gel, que é a revista que abrange todas as geotecnologias, vamos dizer assim, que está sendo distribuída aqui também para vocês. Quando eu entrei na Mundo Gel, a gente tinha um informativo que era basicamente semanal, no máximo 2 vezes por semana. Aí a gente implantou um aumento lá de produção e produção mais técnica, e a gente chegou num portal com informativo diário hoje em dia, em português, espanhol e inglês. Está aqui, fiz uma print do portal Mundo Gel, muitos de vocês já devem ter visto. Aqui, por coincidência, estava aqui o webinar dessa transmissão, estava aqui no destaque. E a gente chega aqui a alguns picos de 6 mil visitantes por dia, que é um bom número para o nosso... por ser segmentado e por ser mercado brasileiro aqui e latino-americano, basicamente, são bons números. E aqui, como o nosso público é corporativo, as pessoas acessam o portal Mundo Gel de segunda a sexta. Fim de semana é quase nada. Então, e a gente já tentou mandar informativo no fim de semana, não adiantou nada. Então, as pessoas acessam o Mundo Gel enquanto estão no trabalho, enquanto estão estudando. Quando eu entrei lá também, a gente só fazia eventos presenciais, e em 2009 eu liderei essa implantação dos seminários online. Então a gente começou a fazer, a gente chama de webinar, e desde 2009 a gente já fez mais de 250 eventos. Depois dos 250 a gente parou de contar, mas esse foi o nosso recorde. A gente teve um evento com 2.800 inscritos e 1.500 pessoas conectadas. A gente tem um limite de 1.000 pessoas na sala, então a gente pode fazer, como se fosse uma sala virtual com 1.000 pessoas, só entra mais um se um deles cair. Então, durante o evento, teve lá gente que saiu, que entrou, mas ao longo de umas 2 horas, mais ou menos, 1.500 pessoas entraram naquela sala. E essa é a nossa média, mais ou menos 1.300 inscritos e 650 participantes. Também é desatualizado, na verdade, agora é mais. Também, a gente era uma empresa que a gente fazia só uma consultoria só não, era trabalhoso, mas a gente fazia consultoria num evento que chamava Gel Brasil. Depois chamou Gel Summit, enfim. Mas aí, agora em 2014, a gente realizou o Mundo Gel Connect, então é um evento que é só da Mundo Gel. É um congresso e uma feira. A gente reúne todo ano a gente faz em São Paulo por ser o lugar de mais fácil acesso, né, tanto para quem vem do norte como para quem vem do sul. Para nós seria melhor fazer em Curitiba, porque nós estamos em Curitiba, mas a gente faz em São Paulo e a gente reúne umas 3.000 e poucas pessoas presencialmente, mais umas 1.500 online, e é um evento com 180 palestrantes. Então, ano passado não, na edição passada, esse ano a gente fez um hackathon também, que é uma maratona de desenvolvimento. As pessoas viram à noite desenvolvendo alguma aplicação em gel que seja facilmente aplicável para a comunidade. Então, hoje em dia, a Mundo Gel tem esse evento. Em 2005 já tinha Orkut? Eu não lembro. Acho que tinha, né? Tinha. Então, em 2005, basicamente, era lista de discussão, o que a gente podia chamar de rede social. Era umas listas no Yahoo, que ainda existem, e Orkut. E aí, agora, a Mundo Gel é líder global em redes sociais entre as empresas semelhantes no setor.
Então, para a gente estando aqui no Brasil, a gente falando em português, né, e um pouco em espanhol também, a gente ganhar de empresas semelhantes que estão nos Estados Unidos, tem uma na Holanda que é forte, a gente tem uma concorrência na Índia, que é uma empresa bem forte, a gente fica muito orgulhoso de falar isso, da gente ser líder global em redes sociais. E aí, na Mundugel, ao longo desses anos, 10 anos quase que eu estou lá, eu me achei num setor que eu não sei se é comunicação, organização de eventos, publicação de conteúdo, não sei direito como definir isso, eu coloquei comunicação, mas eu me achei e é isso também, vou falar de novo, que eu quero fazer pro resto da vida. Para ir para Mundugel, que eu acordo às 5h30 da manhã, pego a minha bicicleta e 7 horas eu estou lá todo dia para trabalhar até às 7 da noite e organizar eventos e produzir conteúdo na área de geotecnologia. E aonde que eu quero chegar com isso? Qual que é a mensagem que eu deixo aqui? Independente de você ter entrado no curso meio por engano ou já ter feito o teu vestibular e entrado decidido a fazer aquilo, ou se você for escolher um trabalho e alguém falar, acho que não, hein, melhor procurar outra coisa, isso aí não é para você. Tentem achar o que vocês estão a fim de fazer, o que vocês gostam de fazer e entrem de cabeça. Lembrem que vocês vão ficar 8 horas por dia fazendo aquilo, vários anos seguidos, então, eventualmente você pode até trabalhar alguma coisa temporariamente, para as circunstâncias, às vezes levam a isso, mas aí você sempre buscar alguma coisa que você gosta, mas buscar o que vocês gostam de fazer. Se eu fosse deixar uma dica hoje aqui nessa palestra, nesse bate-papo, é isso. Bom, terminada a primeira parte da minha apresentação, eu vou fazer uma pergunta aqui, não vai ser sorteio, quem responder vai ganhar esse livro aqui, é Anatomia dos Sistemas de Informações Geográficas. A pergunta é bem simples, tem que ser rápido no gatilho, hein? Lembra daquele estudo que foi feito pela Beck, que gerou a Mundugel, né? Em que ano que foi feito? Quem falou 89 lá? Eu acho que eu vi a voz dela mais alta, hein, cara? Não, depois a gente tira uma foto aí, parabéns. Dividam aí. Só não vão fazer cópia, não. Um lê, depois o outro lê. Beleza. Daqui a pouco tem mais um quiz aí. Garanto que agora vocês vão prestar mais atenção na minha palestra que estavam prestando antes, né? Bom, aí chegou esse ano e eu me vi em frente a outra encruzilhada, que era largar tudo que eu estava fazendo na Mundugel e partir para a área de educação, ensino, ou como queira. E aí eu decidi que eu ia largar isso, sair da Mundugel, apesar de estarmos no mesmo grupo, e iniciar o meu trabalho numa nova empresa que estava começando, que não era líder em nada, porque estava começando, mas que eu achava que valia a pena. E aí eu decidi sair da zona de conforto, que é onde tudo está bem, tudo tranquilo, mas decidi partir para outra, porque é fora da zona de conforto que a vida acontece, que a vida fica mais interessante. E aí a gente começou a fazer algumas pesquisas de mercado e oferecer alguns cursos, primeiro pela Mundugel, mas vimos que
estava ficando confuso uma revista oferecendo cursos, e aí o que era webinar, o que era treinamento online, e a gente decidiu, então, separar as empresas e fundar uma empresa nova. Vamos falar de novo, mais um nascimento aí de uma empresa, né? E aí nasceu o GeoEduc. A gente tem, hoje em dia, equipes separadas, escritórios separados, e esse é o braço educacional da Mundo Geo. Só que a gente queria fazer uma coisa totalmente diferente do que existia no mercado. A gente já conhecia algumas iniciativas no mercado, mas não era aquilo que a gente queria fazer. Então, fizemos pesquisas, buscamos ferramentas tecnológicas, fornecedores, e lançamos, então, a nossa plataforma de cursos online. Aqui só um exemplo das várias pesquisas que a gente fez. A gente perguntou o que as pessoas gostariam de... O que as pessoas preferem num curso online. Por exemplo, videoaula, bastante, apostila, lógico, sessão síncrona. Não sei se o pessoal entendeu também, mas é aquela aula ao vivo que o professor está lá, como se fosse um seminário online. O professor está lá fazendo uma apresentação e as pessoas podem fazer pergunta. Não interessou muito, então, para as pessoas aqui. Fórum de discussão, importante, material extra, contato com os tutores, bem importante, e, claro, o certificado de conclusão. Aqui é só para exemplificar, é uma das pesquisas que a gente fez. E aí a gente chegou nesse formato, nesse modelo de negócio que a gente tem hoje, são os cursos online. A gente também faz pesquisas de mercado, não tantas assim, mas agora há pouco, por exemplo, a gente entregou uma pesquisa para uma empresa que quer representar uma marca nova de GPS RTK no mercado brasileiro. Então, eles contrataram a gente fez uma pesquisa, entregou os resultados, eles vão avaliar se vão entrar ou não com uma marca nova. E aqui, eu dou uma dica para quem está pensando em fazer um projeto final, não sei se TCC, que você chamou, pensando já numa dissertação de mestrado. Se alguém fizer uma pesquisa e diga qual que é o tamanho do mercado de gel no Brasil, quanto fatura o mercado de gel no Brasil, o GeoEduc, a gente compra de vocês. É uma informação que ninguém tem hoje. E várias empresas grandes já entraram em contato com a gente perguntando quanto que fatura o mercado de GIS no Brasil. Ninguém sabe. Quanto que fatura o mercado de assessoramento remoto? Ou topografia. Ninguém sabe. Então, se alguém tiver alguma ideia de como fazer a gente já está se estruturando lá para fazer essa pesquisa, porque não é tão simples, mas se alguém tiver alguma ideia ou quiser fazer essa pesquisa aí em algum trabalho universitário e quiser um parceiro da iniciativa privada para isso, nós estamos à disposição. A gente, se chegar com a pesquisa pronta e for boa e mostrar para a gente compra. E cursos sob demanda não é tanto, também a gente, eventualmente, uma empresa precisa de algum curso mais otimizado, a gente faz também. Opa! Quando a gente lançou o GeoEduc, a gente queria se diferenciar do mercado. Então, a gente, em cima das pesquisas e em cima desses diferenciais, a gente definiu que a gente tinha que ter cursos com liberdade de horários. Então, o aluno pode estudar na hora que ele quiser, ele entra na ferramenta e, se quiser, a gente tem cursos de 4, 8, 16 horas. Se ele quiser virar uma noite fazendo o curso, tudo bem. Se ele quiser levar 2 meses para fazer o curso, também tudo bem. A gente definiu que a gente ia ter muita teoria, mas principalmente prática. Então, os nossos cursos são bem mão na massa. Sempre tem um software que você vai usar para fazer os exercícios. Sempre um software que seja gratuito ou que tenha uma versão trial, pelo menos. São cursos multimídia, então a gente sempre vai ter vídeos e áudios para os alunos. E o principal aqui, e que a gente sabe que é o nosso principal diferencial, suporte. Não adianta ter curso online, porque o estudo é autônomo, que as pessoas não têm o suporte. Então, a gente tem suporte via chat online no próprio site, telefone, Skype, grupos em redes sociais, e-mail, lógico. E agora, umas 3, 4 semanas, a gente lançou
suporte via WhatsApp também. Então, se você achava que o WhatsApp era só para baixaria, não, é para ter suporte de curso online também. E aí, eu vi que eu tinha feito novamente uma escolha certa e eu agora estou trabalhando na área de educação, de cursos online, cursos flexíveis, curso à distância, seja lá o que for isso, mas essa é a área que eu estou trabalhando. Continuo como consultor da Mundo Geo, eu trabalho mais na definição de pautas de revista, para o portal, definição da programação do Mundo Geo Connect, por exemplo, do nosso evento, do congresso, mas hoje em dia o meu foco mesmo é a parte de educação. E agora? Agora um GPS, um navegador GPS da Garmin, patrocinador aqui, não é patrocinador. A pergunta é, qual que era o nome do fundador da Mundo Geo? Quem falou Emerson? Não, Emerson. É o nome, não pediu nome e sobrenome, só o nome. Quem que foi? Aê, parabéns. Próximo quiz vai ser um GPS RTK no valor de R$10.000. Só que não, né? Bom, eu falei que tinha luz no fim do túnel, né? Bom, pessoal, quero deixar bem claro que o que eu falei agora há pouco do GeoEduc vale para empresas privadas como a nossa, que tem liberdade de criar um suporte via WhatsApp, por exemplo, de um dia para o outro. A gente decide, a gente vai lá e faz. Se a gente quiser receber inscrição via Bitcoins, por exemplo, a construtora Tecnisa já está recebendo. Pode ser que daqui a 2 semanas a gente comece a receber inscrição nos cursos via Bitcoins também, que é uma moeda virtual aí da internet. É muito diferente da questão da formação. A nossa empresa é de cursos rápidos, de atualização profissional, para quem ainda está estudando e quer saber alguma coisa, ou para quem já se formou e quer se atualizar em algum software. Na questão da formação, o buraco é bem mais embaixo. Mas tem luz no fim do túnel na questão da formação, como a gente vai ver. Algumas tendências. Eu participei faz umas 3 semanas de um congresso de educação à distância, que por sorte foi em Curitiba, e eu vi lá cases de diversas universidades, universidades públicas e privadas, e algumas tendências que a gente tem visto que as universidades estão adotando são isso. Cursos blended. A palavra é chique, né? Mas acho que é para cobrar mais caro a mensalidade, no caso da universidade privada. É curso misto. Curso metade presencial, metade online. Mas isso é uma coisa que cada vez mais a gente vai ter cursos mistos. MOOCs é uma sigla que ninguém conseguiu ainda fazer uma sigla melhor em português, mas é Massive Open Online Courses. Cursos online abertos massivos para grandes quantidades de pessoas. E isso vocês podem, aquela questão das soft skills, se vocês quiserem fazer cursos desse tipo, tem centenas disponíveis. Não só em soft skills. Cursos técnicos também. Vocês podem entrar em sites de universidades no mundo inteiro e procurar por esses cursos MOOCs abertos. Você entra, faz a qualquer momento. É uma tendência. A gente em breve vai lançar também no Instituto GeoEduc alguns cursos curtos, rápidos, gratuitos e massivos, para quantas pessoas a gente conseguir abranger. Currículos cada vez mais flexíveis, então você poder fazer disciplinas de outros cursos. Aqui ainda você não consegue uma formação, né?
tem lugares como o MIT, por exemplo, você faz disciplinas de quantos cursos você quiser e você pode, eventualmente, ter até a formação naquele curso. Gamification é uma palavra difícil também, né? A gente vê muito isso nos livros aí sobre educação à distância. Traduzindo, é o uso de games para educação. Isso quer dizer que a gente vai aprender agora jogando GTA, FIFA, Candy Crush? Não, né? Mas é usar conceitos de games para levar o aluno a estudar. E para deixar o estudo mais interessante, mais interativo também. Eu participei, por exemplo, nos cursos de uma empresa que se chama Fase Nova. Essa Fase Nova ela foi fundada pela Bel Pesce, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma menina que foi estudar no MIT, foi trabalhar no Vale do Silício, trabalhou na Google e abriu uma empresa. Quando a empresa dela estava para ser comprada por 50 milhões de dólares, ela decidiu que não queria mais fazer aquilo e queria voltar para o Brasil e trabalhar com educação e abrir uma startup de educação. Então, se vocês entrarem, é Fase Nova. Depois, no próximo slide que tem aqui, que vai aparecer. E ela usa um conceito de game que para ela não custa nada, não é igual aqui que eu ofereci alguns prêmios. Isso aqui é um exemplo de game. É você fazer um quiz e fazer com que as pessoas compitam entre si para tentar lembrar de alguma coisa e aí alguém recebe algum prêmio. Nessa Fase Nova, o conceito de game que eles usaram é muito simples. Você entra como calouro. Aí você vai seguindo nos cursos, você vai ganhando um distintivo depois veterano. Depois, eu não lembro, sei que os 2 últimos níveis era ninja e o último nível era mestre Jedi. Então, todo mundo queria competir para chegar a ser mestre Jedi. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Então, a ideia é essa, você usar conceitos de game para entregar conteúdo e para fazer as pessoas estudarem, às vezes, até sem ver que estão estudando. Isso a Estácio, por exemplo, tem um aplicativo que é para quem é da área de direito, mas você entra na Apple Store e na Play Store, baixa o aplicativo e joga lá. É bem interessante para ver só esse conceito. O jogo é chato, é coisa de advogado. E mobile. Cada vez mais a gente entregando cursos online em plataformas que possam ser facilmente acessadas via mobile. Esse webinar, por exemplo, depois eu vou ver no relatório amanhã quantas pessoas acessaram via mobile. Então, desde um seminário online que está sendo transmitido, você pode acessar agora pelo smartphone, como você pode ver uma aula também. Às vezes uma pessoa dentro de um ônibus, vendo uma aula num smartphone, pode estar muito mais focada do que um aluno que está presencialmente ali, às vezes está olhando para o professor, mas não está exatamente pensando naquilo e está disperso. Então, claro que não isso aqui são algumas tendências, não é tão simples assim de implementar, mas está acontecendo. Como eu falei, tem várias instituições oferecendo cursos MOOCs, fazendo já cursos online, falei da própria Estácio, né? Mas eu peguei só 3 exemplos aqui. A New Engineering University. Eu vi uma palestra da diretora dessa universidade, da reitora, há uns 3 meses, em Teresina. E ela é lá no Vale do Silício também. E eles têm cursos totalmente online. Então, os cursos são para formar engenheiros de forma totalmente à distância e em áreas na fronteira do conhecimento. Por exemplo, eles têm lá um curso de Big Data. Você falou hoje de manhã, né, sobre Big Data, eles implantam isso lá. Claro que está difícil da gente acessar lá as informações dele, mas se vocês verem alguns vídeos, digitar lá o nome da universidade, vocês podem ver alguns vídeos sobre isso.
Minerva, eu peguei porque eu achei interessante, saiu no jornal lá de Curitiba um aluno que estava indo estudar nessa universidade. As aulas também, praticamente tudo à distância, algumas aulas presenciais, mas não para tirar dúvida ou para fazer prova. Os alunos definiam quando queriam se encontrar para fazer alguma atividade presencial. E, melhor de tudo, que eu gostaria muito de ter feito isso na minha graduação, é que a pessoa passa por 7 países diferentes para ver culturas diferentes. Legal, né? Mas precisa, claro que era pago, né? Então também precisa de muito dinheiro para isso. Mas, enfim, novos modelos que estão chegando de educação e e fazer com que as pessoas adquiram novas habilidades, por exemplo, aquelas soft skills. Imagine uma pessoa que viajou por 7 países diferentes. Quantas línguas ela vai falar, como ela vai saber lidar com diferenças culturais, até num trabalho de equipe, trabalho multidisciplinar, interdisciplinar. Então, é nessa linha que a gente está avançando. E aqui a fase nova tem cursos, tudo de graça. Eu fiz um curso lá sobre criação de modelos de negócios usando o Canvas, por exemplo, que é você imprimir uma folha, fazer uns riscos e usar aquilo para fazer modelos de negócio. Bem legal. Tem um curso lá que eu achei bacana que eu não fiz ainda, que é como errar. Então, como você aprender quando você erra, você errar com estilo. Então, vale bastante a pena olhar lá, porque tem muitos cursos interessantes. E aí a gente chega nessa pergunta aqui, né? Quem que é o sistema está ruindo, a Matrix está dando pau. Quem que é o vilão dessa história? O vilão dessa história é o sistema. A gente tem a Matrix. A gente tem um sistema que é rígido, que a gente não é difícil de mudar. É difícil para os alunos, nem se fala, para os professores, eles têm que seguir também uma linha, seguir algumas diretrizes que foram definidas. Então, o problema, um deles, é a rigidez do sistema. E também falta de recursos. Imagina você criar um game, um aplicativo e ir lá na Play Store e publicar isso. Quanto que custa isso? A dificuldade de conseguir recurso às vezes para coisas básicas já é difícil, para você conseguir para alguma coisa que é inovadora, que nem está às vezes nos orçamentos, mais difícil ainda. Então, junto com a rigidez do sistema, a falta de recursos. Aqui é uma questão cultural. A gente ainda tem um problema, e eu também tenho esse problema, de deixar as coisas para a última hora, saber estudar de forma autônoma. É uma questão cultural. Eu estava terminando de fazer os ajustes dessa apresentação 2 horas atrás. Então, é normal. Até tem uma teoria do Murilo. Alguém conhece o Murilo Gun? Ele é um palestrante. Ele lançou uma série no YouTube há alguns dias que ele esteve na Singularity University. É uma universidade em São Francisco, se eu não me engano, da NASA e da Google, que eles ficam estudando o que vai ser tendência daqui a alguns anos. E essa questão de procrastinar, né, de deixar para a última hora, ele tem uma teoria muito interessante, que a gente começa a estudar para a prova, às vezes uma semana antes, aí a gente começa depois a estudar para a prova na véspera, aí depois a gente começa a estudar para as provas um dia, no mesmo dia, aí depois a gente começa a estudar para a prova no ônibus indo para a universidade, aí depois começa a estudar para a prova 5 minutos antes da prova acontecer. E daí ele falou o seguinte, que a cola nada mais é do que o momento
em que o estudo e a prova ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. Está entendendo a teoria? Colar é estudar fazendo prova. É interessante a teoria dele, né? Mas os professores com certeza não vão aceitar. Mas eu roubei a piada do Murilo Gun para falar disso, que a gente tem ainda um problema cultural do estudo autônomo. Se o professor chegar no começo do semestre e falar, eu quero que daqui a 4 meses você me apresente um projeto seguindo esse escopo e daqui a 4 meses a gente vai conversar. Quantos que vão fazer o projeto na semana anterior ou no dia anterior? Então, a gente ainda tem essa questão cultural a ser vencida. E tem a questão da motivação também. A gente... Não que a pessoa, só por estar presencialmente na sala, vai estar motivado, mas os professores tentam sempre motivar os alunos para que sigam, para que continuem no curso. Se a pessoa estiver mais longe, mais difícil de avaliar se isso está acontecendo. Claro que tem ferramentas online que você pode ver se a pessoa está prosseguindo no curso, se está fazendo todas as atividades. Essa questão da motivação tem que ser, e do acompanhamento, tem que ser muito bem feita, muito bem resolvida pelos professores para ver se os alunos estão seguindo. A gente falou no vilão, né? Quem que é o vilão? É o sistema, é a Matrix. E o protagonista, quem que é o mocinho da história? É o Neo, né? O protagonista da história é o estudante. Quem que define para que lado que as coisas vão? É o estudante. Que vai estudar de forma autônoma ou que vai estudar se a aula for presencial, se não tiver outro jeito, enfim. É o estudante. E eu faço um parênteses aqui dentro dessa história. No mesmo evento que eu vi lá, aquela professora da New University, eu vi um professor do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, falando que os alunos do ITA se rebelaram há uns 6 meses, porque eles não aguentavam mais o modelo que estava sendo adotado de aula no ITA. Eles fizeram lá uma comissão, foram para a direção do ITA e falaram que se não mudasse, eles iam na Globo. E aí, o ITA, que é uma instituição militar, fechada, não queria que vazasse, que desse nenhuma polêmica na Globo. Falaram, vamos negociar, então vamos rever o modelo. O que eu estou falando aqui? O que eu estou sugerindo? Que vocês vão amanhã no Canal Livre, tem um Canal Livre aqui, não tem? E façam uma denúncia que o modelo está errado, que tem que mudar? Não, né, gente? Não é assim. A gente é parceiro dos professores, da universidade. Tem que negociar. Às vezes, negociar aqui um prazo, negociar aqui, esse trabalho, a gente pode entregar daqui a algum tempo e a gente vamos nos propor a fazer, e aí depois tem que realmente cumprir com a palavra, né? Mas, enfim, eu não estou aqui sugerindo nenhuma rebelião, nenhuma denúncia, só estou sugerindo que vocês pensem cada vez mais que vocês podem estudar também sozinhos e ser os protagonistas dessa história, ser os protagonistas dessa mudança que está acontecendo aí. Como eu falei, o sistema é rígido, as mudanças não podem ser implantadas do dia para a noite, mas devagarzinho a gente vai tentando subverter o sistema e mudar a Matrix. E aqui essa palavra em inglês também, que é para deixar ela um pouquinho mais chique, mas o Rogério também falou no início da apresentação. Essa palavra aqui quer dizer o seguinte, que se você não gosta de estudar, você está perdido.
porque você vai ter que estudar pelo resto da vida agora. Com as mudanças tecnológicas, com a velocidade que as coisas vêm acontecendo, você se formou, saiu da universidade, você está desatualizado. Você tem que correr atrás e estar sempre estudando para estar atualizado com o mercado. A tradução dessa palavra aqui é perder o Playboy.